Doutor, só para completar esta primeira ronda de questões, o doutor, pelas suas afirmações e pela quantidade de reuniões que já nos informou que teve ao nível com membros do governo no âmbito deste processo, claramente havia uma visão estratégica por parte do poder político de que este projeto era importante para o país. E nesse sentido, conforme ficou admirado da entrada no capital da Laceda por parte da Caixa Geral de Depósitos, certamente não ficaria admirado se essa aposta que o governo português demonstrava que queria fazer neste projeto passasse, nomeadamente pela concessão de benefícios fiscais através do ICEP e também através de ordens da tutela para entrada por parte da Caixa Geral de Depósitos no capital da Laceda. Quantidade de reuniões com membros do governo. Você pode me explicar? Não entendi muito bem. Eu falei o que aconteceu. Se você me fala... Sim, estou a falar dessas reuniões que falou, exclusivamente. Mas daquelas... O número é próximo de singular. O número é próximo de singular. Eu vou reformular. Dos contactos que naquela altura teve, na sua percepção, não havia uma vontade política para a aposta neste projeto? É isso que eu estou a... Então, a pergunta é esta. Sim. E do qual até lhe poderia dizer que admirei essa vontade política. Achei que houve aqui um investimento importantíssimo para Portugal. Isto teria sido e vai ser um grande investimento para Portugal. Agora as coisas foram conduzidas erradamente. Essa é outra história. Mas vamos às reuniões. Reuniões, há uma reunião, não podemos falar em plural. Há uma reunião que sou convidado no dia, como já referi, mas volto a repetir, no dia 17, para ir ao Palácio de São Bento, 15 a 20. Temos um número, não sei. Era uma sala enorme, havia muita gente, todos os ministros, secretários, possivelmente presidente da Câmara de Sines, representantes da API, secretários de Estado de Ambiente, eu creio que a Águas São de Santo André, que também era lá da zona, para demonstrar todas as bondades para investir em Portugal. Portanto, uma reunião. Não considero a reunião que fui convidado a ir à Caixa Geral, não considero que é uma governa com políticos, convidaram-me para ir. Acedi. Não considero. A presença no primeiro dia em Sines, suponho que 27 de janeiro de 2006, não é uma reunião minha com o governo. Eu sou um convidado e vou-lhe explicar porquê. O grupo turco, que historicamente era uma companhia que se chamava DuPont, é um grupo que tem relações com o meu grupo desde o ano 1959. Essa mesma companhia é fornecedora desde as unidades que tem em Inglaterra, das minhas companhias em Portugal, em Itália e também das companhias de Laceda. É um fornecedor de PTA. Porque esta unidade era uma unidade idêntica, mas depois vou-lhe explicar as diferenças. A de Inglaterra tem 50 anos e estava a ser desativada, ia ficar só uma muito pequena capacidade. Aliás, antes de DuPont pertencia à Imperial Chemical Industries, ICI, denominado, e estava para construir aqui esta unidade. Portanto, há uma relação enorme. Obviamente, nós ao sermos um grande cliente deles, histórico, e digo-lhe do ano 1959, são 60 anos, para mim é fácil, que é a minha idade, e estamos em Portugal, obviamente que eles estão confortáveis, recebemos, vamos com eles e vamos com eles assim. Mas não considero uma reunião com o governo, porque não sou eu, a reunião é montada entre eles. Entendo que a única ligação que existe é o engenheiro, o Dr. Basílio Horta, com eles, dando seguimento, desculpe, ao Dr. Miguel Cadilho e ao Dr. Fernando Costa Lima, que é onde começa a relação com a API. A relação vem do ano 2005 e o Sr. Deputado for ver as datas, quando há substituição, assim é. O Sr. Doutor interpretou mal a minha pergunta destinava-se
confirmar aquilo que é público e sabido, de que havia uma vontade política forte para a implementação deste projeto e que, na sua experiência e nos contactos da mais diversa ordem que teve nessa altura, pôde confirmar que existia essa vontade, essa bondade, porque pensava-se que o projeto era positivo para Portugal. Ou seja, mal. Era e está a ser. Já está conduziram a ser. mal, Já está essa a ser. afirmação conduziram mal. Não conduziram mal. Desculpe, Sr. Deputado. Já afirmou que as coisas foram mal conduzidas. Foram mal conduzidas por quem? Deploravelmente conduzidas. Por quem? Porque quem vem a seguir. E quem é que vem a seguir? Eu creio que é uma administração da Caixa, é responsáveis da Caixa. Não sou eu. Eu nunca conduzi o projeto da Artlet. Eu, no final de 2008, saí da Laceda e saí da Artlet. Então vamos a esse final de ligação com a Laceda. Quando o senhor está a falar, desculpe, Sr. Deputado, de várias reuniões, é que está muito no plural e não há aqui plurales. Há uma em concreto que nos foi pedido para estar naquele dia. Há uma. Eu, por estar com um parceiro numa cerimónia em que vai um primeiro-ministro e podia haver outros, eu não consigo, não há uma relação minha. Não os conhecia, não os tinha visto em lado nenhum, em nenhum momento. Não conhecia nenhuma dessas pessoas. O primeiro-ministro sim pela televisão, o ministro da Economia nem pela televisão o conhecia. Vamos então à sua saída do Laceda. Disse-nos que teve uma reunião junto à Caixa Geral de Depósitos relativamente à saída em dezembro de 2008, penso que foi essa data. Não. A reunião não foi isso que eu disse. Eu disse que saímos da Laceda em dezembro de 2008. Não e que disse tinha a reunião... dúvidas relativamente, por exemplo, às contas de 2007. Certo, exato. Transmitiu essas dúvidas relativamente às contas de 2007 a alguém? Sr. Deputado, não foi só transmitir. Primeiro, não sou eu que tenho que transmitir, porque eu não sou administrador da companhia em caso. Os meus, que também não posso dizer administradores, porque não sou. Os administradores relacionados com o meu grupo, porque eles estão a nome individual, portanto a palavra correta é relacionados, e o administrador da Caixa, chamado Dr. Jorge Tomé, em finais de 2007, começaram a entender que haviam coisas que não estavam, que se pode dizer, não cheirava muito bem. E então, a partir desse momento, saem alertas. E nessas alertas fomos investigando, fomos fazendo em conjunto com a Caixa Geral de Depósitos. E quero dizer, e referir, e repetir, em conjunto com a Caixa Geral de Depósitos. E quando digo Caixa Geral de Depósitos, não havia dois nomes, é um nome, Dr. Jorge Tomé, que era administrador na companhia. Dr. Jorge Tomé acompanhava os administradores relacionados com os meus e aí teriam, nos regressos dos conselhos e tal, havia coisas que não pareciam bem. Que coisas é que não pareciam bem? Bem, Que alertas? Eu posso, quer dizer, se quiser falarmos a futuro ou falamos à data. À data eram coisas que não pareciam bem. A futuro são fraudes, porque estão condenadas. Não sei se me está a perguntar. À data, ou seja, à data quando constata que algo... Começaram a aparecer coisas estranhas. Eu vou lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado, e acho que é importante para que esta Comissão entenda muito claro e espero que entenda de uma vez para todas. A Laceda de Barcelona, no período de 3 anos, fez 3 aumentos de capitais de 970 milhões de euros. A Laceda de Barcelona fez aquisições por 930 milhões. Numa época como tal, companhias fazerem aquisições sem dívida, foi o caso. A Laceda não endividou 1 cêntimo para as aquisições. Foi tudo por aumentos de capital, do qual o meu grupo subscreveu, o primeiro deles em 2005, é totalmente subscrito pelo meu grupo. São 75, 80 milhões. Tudo. E se chegamos a um momento em que está tudo em capital, todas as companhias são rentáveis, e se começam a haver
algumas faltas de dinheiro, umas reuniões, umas coisas que são ditas. Eu não participava, como estou a dizer, nessas reuniões. A coisa cheirou estranha. E então, os meus relacionados e o Dr. Jorge Tomé, e do qual o próprio Dr. Jorge Tomé, eu resido no México, ligou-me, 2007, diria novembro, dezembro, a dizer se vamos começar aqui a fazer, estar mais atentos, fazer aqui ver o que é que se passa. E então começamos a entrar mais, vamos dizer, mais duro. E que chegou ao momento em que, obviamente, ao final do ano, aquele tempo que é tudo Espanha, como você sabe, o Sr. Deputado sabe, antes do 10 de janeiro não se passa nada, e aí sobre 17, 18, 19, chamámos o Presidente a Madrid, a pedido do Dr. Jorge Tomé. Não foi ele que esteve na reunião, estiveram dois colaboradores dele, e agora tem que ser memória, creio que era Alcides Aguiar e Garrilho, ou Garrido, mas eram dois colaboradores, ou eventualmente vice-presidente da Caixa BI, que estiveram nessa reunião. Foi chamado o Presidente da Laceda de Barcelona, e eu e o Presidente que digamos que era vice-presidente da Laceda, neste caso, Fernando Freire de Sousa, vamos para uma sala e dizemos, até aqui chegou, isto aqui tem que haver mudanças, isto não pode continuar, estão aqui a passar-se coisas muito graves e tem que haver aqui mudanças. Este senhor era um senhor altamente combativo e ao fim de 3 horas disse que sim, que sim. Só que assim era um sim não verdadeiro, porque ao descer o elevador já estava a montar uma campanha, inclusivamente com inimigos dele, porque ele tinha muitos inimigos, porque o início da Seda, quando entra a Seda historicamente, que é uma companhia de 1925 ou 23, a Seda pertencia a um grupo holandês que se chama Akzo Nobel. E esse grupo, finais de 80, início de 90, abandona e entregam um advogado chamado Jacinto Soler Padrão. E este advogado, por uma peseta, ficou com 50% da companhia. Só que ficou com a companhia para fechar. Não sei se a companhia teria 3, 4 mil trabalhadores, porque não era esta área de PET, tinha muitas outras áreas, fibras, viscosas, milhares de trabalhadores. E então a Generalidade da Catalunha seria dramático estar na mão de um advogado por uma peseta, fechar a companhia e todo aquele impacto. Então, encontrou 2 pessoas para levar a companhia para a frente, algum vai ser conhecido deste Parlamento, que era o senhor Artur Mas, algum dos filhos do Jordi Pujol e o senhor Rafael Espanhol, que foi colocado como presidente executivo desta companhia. E então houve uma Assembleia Geral e nessa Assembleia Geral forçaram, para não haver a liquidação total, ao Sr. Jacinto Soler Padrão ceder metade do capital que tinha comprado por uma peseta. Isto existem uma série, não sei se é muita propriedade neste Parlamento dizer o que vou dizer a seguir, existe uma série de peripécias, inclusivamente este senhor sai da Assembleia Geral em cuecas porque lhe tiraram as calças, porque ele queria liquidar a companhia. Isto aconteceu. Mas a parte da Generalitat da Catalunha, repito, Artur Mas, Jordi Pujol, filhos, não me recordo qual deles, são vários, e Rafael Espanhol fica como o presidente. Então, entre este senhor Rafael Espanhol e o senhor Soler Jacinto Padrão, ficou uma guerra histórica que só hoje são amigos. Um está condenado e o outro está por aí. Mas no momento, e isto aqui é muito importante entender este ponto, no momento
em que está um grupo português que diz até aqui chegou, está aqui tudo isto em cima da mesa, e eu que estou a dizer o que está aqui tudo, agora prova-se, porque há as condenações, nem tínhamos tanta informação. Se fosse então essa, então acho que nem o chamaríamos. A informação que vem a seguir é muito mais grave e muito mais complexa. E, portanto, ele contacta com o outro, logo no mesmo momento, e monta aí uma guerra contra o grupo português. Este senhor Soler Padró vem para Madrid, o grupo Luso, Caixa, IMG tem que lançar para a companhia e tal. Tudo isto está registado, não estou a falar, inclusive a saída de cuecas também está registada. Tudo isto existe, aconteceu e está registado. Qual é o nosso espanto e qual é a razão que eu não quero estar cá na primeira pedra? Isto aqui explico-lhe exatamente como foi. Não vou dizer exatamente porque há aqui duas palavras, a das cuecas já é um bocado uma coisa, há outras palavras foram mais fortes que essa eu não vou dizer. Por respeito, senhoras e tudo aqui não vou dizer. Mas queriam que eu estivesse a participar porque estava a Caixa e eu à Caixa, e escrevemos uma carta que eu tenho aqui, que eu tenho cá, à Caixa digo, eu não estarei na primeira pedra porque não vou estar junto nem na primeira pedra, nem numa reunião prévia que houve na Caixa, dia, deve ter sido 12 à noite, com uns senhores que são esses senhores, que eu considero este nome, digo só que é um nome que não abona nada, os senhores da Caixa e eu e os meus representantes. Portanto, há três. Agora, se isto é todos os mesmos, ou se eu e eles somos os mesmos, eu não vou a essa reunião. Nem vou à primeira pedra. Então, aí foi feito um acordo que, no dia seguinte, há um almoço, que ontem me deram as notas sobre isso, porque nós estamos a falar de casos do ano 2008, 2006 e tal, portanto, tem algum tempo. E, portanto, é preciso ver revisto caixas, caixotes, documentos, tudo que existe. Portanto, estou-lhe agora a dizer firmes. Há esse encontro e do qual uma direção da Caixa que estava alinhada em realmente levar tudo para a frente e estava alinhada em que a acomodar, esta gente não... Há coisas estranhas, não é... E também não eram competentes, à parte seriam competentes para gerir outro tipo de coisas, mas não para gerir uma companhia que à data tinha 1,7 bilhões de euros de vendas em 14 ou 15 países que estavam. E nosso espanto nessa reunião é que, à parte disso, dizem o novo presidente, e aqui é o que marca a grande diferença, o novo presidente, Faria de Oliveira, diz não podemos estar aqui a meter com a Catalunha. Isto aqui, não, isto é tipo comparar uma guerra, uma coisa qualquer estranha, complicada e tal. Nós, e mencionei no meu depoimento, nós a partir daí, nós não poderíamos continuar a estar numa companhia em que não havia nenhum apoio, que inicialmente houve, porque isto é pior, se nunca tivesse havido, então já tratámos do assunto, arranjaríamos outras formas. Já tínhamos o Grupo Oman sindicado connosco. O Grupo Oman entrou connosco no capital da companhia. Aliás, há um administrador nosso seguinte que entra no capital. No mesmo dia, exatamente, um administrador que não é Fernando Freire Sousa nem Nuno Gaioso. Porque aí também deixo essa nota. O mês seguinte, tenho aqui as datas, é abril, a seguir, os meus dois administradores relacionados, melhor dito e corrigindo, os dois administradores relacionados com a IMG, demitiram-se com o Dr. Jorge Tomé. Também já foi dito. E como tal, acho que é um sinal. Também porque é que sai. Alguém também não estaria confortável. E é isto basicamente o que tenho a dizer. Doutor, esclareça-nos aqui um aspecto relativamente a um empréstimo concedido pela Caixa Geral de Depósitos à Celenis para ir ao aumento de capital do Laceda no montante de 97,2 milhões de euros. Aparentemente, esse empréstimo foi concedido com uma dupla garantia, um aval e a existência de penhor sobre 10,9% das ações do Laceda. Pelo menos, posteriormente, houve uma tentativa de execução desse aval. Estava a dizer qualquer coisa que nunca ouvi, desconheço
A companhia não é Selenis, chama-se Selenis SGPS, que são coisas diferentes. Não é que não é mesmo. Há várias Selenis. É que não são as mesmas. E essa é a razão, e do qual denominei aqui, por haver várias e haver confusões e acionistas diferentes, foi mudado o nome para Júpiter. Não é a mesma coisa. Essa companhia, Selenis SGPS, é uma companhia detida por private equities, em que o grupo IMG detém uma participação de 30%. Desculpe? Exatamente, é isso. É que não há outra coisa, porque isso são os documentos, são os factos. Esse empréstimo que foi concedido com uma garantia das ações de 10,92% da Laceda. Sim, eu mencionei aqui. O doutor depois afirma que a Caixa Geral de Depósitos, se tivesse executado essa garantia, quando tinha conseguido recuperar todo o investimento. Ou seja... Não. E teriam, eu e os meus parceiros, recuperado parte do dinheiro, que foi o caso que não recuperamos e perdemos o dinheiro. Ou seja, de acordo com a opinião do doutor, houve uma não execução de parte da Caixa de Depósitos quando deveria ter sido executado. Ou seja, houve uma atitude passiva em vez de uma atitude proativa por parte da Caixa de Depósitos. Explicado aqui, as boas práticas recomendam, têm que olhar bem para os contratos, e as boas práticas recomendam, e eu tenho muitas operações dessas, fiz muitas operações com bancos internacionais em todo lado, está, ainda por cima tinha 135%, não estamos a falar de 110 ou 100, estamos a falar de 135. E se o Sr. Deputado conhece bem os mecanismos, eles são relativamente simples, não é obrigado a vender tudo num dia, e não há vais, também lhe digo, desculpe, Sr. Deputado, 135. Vamos admitir, a ação começa a cair. E ele pode começar a vender. Suponhamos aqui, eram 60 e tal milhões de ações. Vende 5, vende 10 e vai mantendo aquele gap. Isto tem que ser sempre para proteger a própria Caixa, que é a única garantia que tem. E o não fazer isso é um ato de irresponsabilidade. É uma má practice, o não fazer isso. Prejudica a Caixa e prejudica a quem está a investir. Ou seja, o doutor está aqui a afirmar que houve uma má gestão por parte da Caixa Geral de Depósitos relativamente, prática de gestão, ou prática de gestão, relativamente à não execução dessa garantia que devia ter sido executada no sentido de salvaguardar o seu crédito. Exatamente. E do qual prejudicou a mim em 30% e prejudicou os meus parceiros, que obviamente não ficaram nada satisfeitos, porque trabalham com barcos internacionais. Os meus parceiros eram companhias como AXA Capital, Liechtenstein Bank, vários fundos internacionais, os mais conhecidos. E, de um momento para o outro, se fazemos isto a 135, porque é que isto, pelo menos recuperamos alguma parte? Não, desapareceu. Sr. Presidente, só um breve esclarecimento. Mesmo para concluir, só mesmo para concluir. Em algum momento, a Caixa Geral de Depósitos deu-lhe alguma explicação ou informou porque é que não executou essa garantia? Nunca fez nenhuma ameaça? Ameaça? Ou seja, de que ia executar essa garantia? Ou seja, olha, está em cumprimento, vou executar a garantia. Em algum momento lhe informou que ia executar a garantia? Eu não me recordo, mas está lá, é os contratos. Eu isso não posso, mas também lhe digo, Sr. Deputado, desculpe, é um assunto que eu não trato. Nem tratei o contrato de financiamento, não trato esses assuntos. Não sei se falaram com a Caixa, está executado. E quero lhe dizer uma coisa, não há nenhum aval. O que lhe estou a dizer, e tem isso o Sr. Deputado muito claro, quando são emitidas novas ações, o dinheiro sai, mas não há papel, não há garantia. Então, sim, havia um aval, e isso não é normal de ser dado, que é para o período até que as ações estão lá postas, e termina nesse dia. E essas condições. Desculpe? Mas que não é normal. Isso é só um gesto absolutamente à vontade, mas não está no contrato. Não está no contrato. Mas até cá. Agora entrega as ações, estão cá. E tinha 135%. Também lhe quero dizer, Sr. Deputado, que estamos a falar de 100 ou 110, essas ações todas, quando foram lá depositadas, valiam 160 milhões de euros. Porque a Caixa não financia novas ações. Também novas, mas outras que foram transitadas por lá. E também lhe quero referir
caso que não ficasse bem clarificado no meu depoimento, não é a IMG. A IMG teve sempre participação direta, sem nenhum financiamento, nem na Caixa, nem nenhuma entidade financeira. Toda a sua participação na sede da Barcelona. Por isso, também teve sempre a flexibilidade de uns momentos ter 15, outros ter 7, outros 4, conforme lhe entendia, apetecia ganhar, perder, sempre comunicando à Comissão Nacional do Mercado de Valores. Também digo mais, fomos penalizados pela Caixa Geral de Depósitos porque se pôs numa sala de trading, num dia 27 ou 28 de dezembro de 2007, a fazer compras e vendas de ações no mercado, onde tinham uma sindicação com a CLNS-GPS e nem sequer tiveram, digamos, o rigor de ver que estamos sindicados, existem regras na Comissão Nacional do Mercado de Valores, se passar, agora não vou precisar de números, de 12%, 13% de determinados valores, não é isso. É uma multa. E essa multa grave que consta, a única multa grave que o Grupo IMG tem em Espanha é uma multa, uma sanção da Comissão Nacional do Mercado de Valores, considerada gravosa, não é pelo custo, o custo são 50 mil euros, mas está lá registado depois. Única e simplesmente pela responsabilidade de gestores, operadores de sala de mesa da Caixa Geral de Depósitos. Grandes e responsáveis. E do qual nós somos os prejudicados. Está registado e ficará na história da Comissão Nacional do Mercado de Valores. Um erro de pessoas que fazem sem sequer saber o que estão a fazer.